de plantão. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo pelas principais plataformas digitais. Eu me chamo Breno Belchior. Meu nome é Aldair Paulo. E sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Jovem Cast. Desde já nós queríamos agradecer a todos vocês que estão se fazendo presente em todos os nossos episódios, que estão nos seguindo nas nossas redes sociais. Desde já queríamos deixar para vocês as nossas redes sociais. O meu Instagram lá você pode seguir. O meu Instagram é Brandon Belchior. O meu é Aldair Paulo. E também não se esqueça de se esquecer do Jovem Cast, que é Jovem Cast 21. Lá a gente sempre vai estar postando o nosso conteúdo, os nossos GTVs, as nossas postagens, nossas stories. Vamos estar trazendo conteúdo bem legal aí pra você, bem massa. E você sempre vai estar sabendo de tudo que acontece nos bastidores, no nosso dia a dia também de gravações, das nossas publicações de conteúdo. Então vão lá, siga-nos no Instagram, siga-nos também no YouTube. O nosso canal no YouTube é Jovem Cast. Então não se esqueçam, vão lá. E é isso. É isso aí. Também lembrar que nas nossas redes sociais vocês vão estar também sugerindo temas para os nossos podcasts, para os nossos episódios, interagindo lá com as nossas postagens. É muito importante que você comente, curta, compartilhe, porque isso faz com que nós possamos alcançar ainda mais pessoas. Isso mesmo. É muito bom esse engajamento, né? A rede social, ela pede isso, então é muito importante quando a gente pede que você comente, curta, compartilhe, que isso é de grande valor para que nós possamos aí estar alcançando o maior número de pessoas. E hoje a gente tá com um convidado, né? Nosso amigo aí, Ramon, está aqui pra gente junto falarmos de um tema bem interessante que daqui a pouco nós vamos estar falando. Vou deixar que ele se apresente, né? Faça as suas honras aí. Bem-vindo ao Jovem Cast. Sou Ramon Almeida, como o Aldair já falou. Sou casado com a Thaís, tenho um filho, o Pedro. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante, muito interessante aqui. Isso mesmo. E o nosso tema de hoje é um tema muito pedido nas nossas redes sociais. Muitas pessoas entraram em contato comigo, me pediram esse tema. E é sobre adoração. Então, para abrir esse podcast de hoje, para abrir esse momento, eu queria fazer... Hoje vai ser fogo, hoje vai ser unção. Começar iniciando com uma pergunta para Ramon, para que ele possa desenvolver esse assunto. E que hoje vai ser um tema muito especial, hoje vai ser um tema muito legal. Então a primeira pergunta é: o que é adoração? Vamos lá, né? O que é adoração? Um tema realmente muito bênção, né? Assim, de uma forma geral. Adoração, vamos lá. Adoração no dicionário quer dizer veneração, culto que se rende a algo ou alguém, que se considera uma divindade. Então, no dicionário, o que é adoração? Adoração é isso, veneração a um culto, a algo ou alguém. Então, vamos lá. O primeiro passo para uma adoração acontecer, para você adorar, o que é que você precisa? Primeiramente, nós precisamos entender quem somos. Quem somos é o principal foco para a gente começar a ser um adorador de verdade, né? A realmente entender o que é adoração. Então vamos lá na Bíblia, em Efésios, capítulo 1, verso 5. É para me ler? Isso, por favor, só até a parte da adoção. Olha o tamanho da Bíblia, minha gente. Bíblia de crente. 1 a 5. Isso, não. Na verdade é capítulo 1, verso 5. Ah, verso 5. É só o 5, né? Só. Vamos lá. Então você que tem Bíblia aí no seu celular, quem tá ouvindo no celular, você que tem Bíblia em casa, abra aí Efésios, capítulo 1, verso 5, que a gente pode estar fazendo acompanhamento, né? Certeza. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eita, palavra difícil, beneplácito. Né? Aleluia. Então vamos focar na questão aqui do... E nos predestinou para filhos da adoção. E às vezes a gente lê a Bíblia, às vezes passa e realmente não para fixar em alguns pontos. E aqui nesse ponto, e nos predestinou para filhos da adoção. Esse verso, ele não fala de uma predestinação para ser salvo ou ser perdido. Vamos dizer assim. Ou você está salvo ou perdido. Essa predestinação não quer dizer isso. Entendeu? E aqui quer falar o quê? Da maneira que nós podemos se tornar filhos da adoção. Entende?
Então, essa parte nos predestinou para os filhos da adoção. Não é que você está predestinado a ser salvo ou não ser salvo. Ser condenado, no caso, né? Sim. Mas o motivo, a maneira pelo que a gente foi salvo, pelo que a gente foi predestinado a ser adotado como um filho. Entende? Então, esse ponto é bem interessante. A gente precisa, primeiro, entender quem somos e depois a gente tem que entender a maneira porque a gente foi adotado, como a gente foi adotado, e dentro desse verso a gente entende que é essa predestinação de ser adotado. Aqui a gente também pode abordar algumas formas de adoração, né? Que são pontos realmente muito importantes. E aqui a gente pode abordar um pouco mais de como a gente pode estar adorando, de como a gente, enfim, no nosso dia a dia adora. Isso vai até, tomando aqui a palavra, vai falar das formas de adoração. Eu acredito que vai trazer, tecnicamente, vários tipos, porque tem muita gente que ingessa o tipo de adoração. Isso, logo ligar um louvor e verdade. girar num manto e rodar, ou então tanto na sua casa quanto na igreja, né? Verdade. Geralmente a pessoa limita, entre aspas, a adoração a isso, a um louvor e você cantar, Com certeza. e é isso. Eu acredito que ele vai trazer, vai deixar bem mais claro essa E questão. era justamente isso que eu ia falar também, que ele falou, que muitas vezes a gente fica meio que isolado, né, nisso, achando que a adoração é aquele momento que toca, momento de adoração na igreja, porque a gente tem muito isso, né? Sim. E achar que é o momento que desce o fogo, que desce a unção, mas de saber que a adoração que a gente tem que prestar, que a gente tem que viver diariamente, né? A Com cada certeza. segundo. Eu acredito que é isso que você vai falar agora e... Isso. Bora pra frente. Primeiramente, existem várias formas de adoração, né? Aqui eu anotei algumas, para a gente não perder o foco. Então, nós seres humanos, nós somos seres adoradores. Primeiramente isso. Nós somos seres adoradores, nós fomos criados e a partir da nossa criação, nós somos adoradores. Seja adoradores, assim como vimos no tópico anterior, de algo ou alguém. Seja o que você estiver fazendo, você vai estar adorando. Agora, a quem você está direcionando essa adoração, aí é que é outro ponto. É verdade. Mas a gente pode estar... na verdade, nós somos sempre adoradores. Então, temos esse ponto a entender. Aqui eu citei na primeira parte que a gente tem que entender quem somos para adorar. Mas esse tipo de adoração, essa é uma adoração específica. A quem? A Deus. Venerando Deus. Então, para você adorar a Deus, venerar a Deus, então você tem que entender quem você é, e aí sim entender o motivo da sua adoção, e sim adorar a Deus. Nessas formas de adoração, eu te explico, nós vamos aqui estar abordando juntos, diversas formas de se adorar, porque somos seres adoradores. Como? Aqui, como eu anotei, existem várias formas de adorar. A forma de adoração consciente e a forma de adoração inconsciente. Como é isso? A forma de adoração consciente é justamente o que o Brandon falou, o que o Aldair falou. A gente vai à igreja, a gente tem um momento com amigos, não sei, faz uma roda, vai louvar, vamos aqui, sei lá, orar esse momento. Então, essas são as formas de adoração conscientes. Eu me preparo para aquilo, eu vou até um local, um certo ponto para fazer aquela adoração, entregar aquela adoração. Então, ali eu estou consciente. Como é as formas de adoração inconsciente? Sei lá, vamos dar formas simples aqui, básicas. Sei lá, faz uma coisa ruim, eu vou estar adorando. Não a Deus. A quem, né? Mas eu vou estar adorando. Então, Sim. Essa é uma forma de adoração inconsciente. Eu não sei, sei lá, faço um mal a alguém, e ali é um tipo de adoração que não é para Deus, mas eu adorei. Ou então eu faço um bem, que também é inconsciente, e acabo uma adoração a Deus diretamente.
Então existem essas formas de adorar e outras, entre outras, a gente está normalmente no nosso cotidiano cantando um louvor, ou está, sei lá, ministrando, dançando, cantando a palavra, que isso também é muito importante, a gente pode abordar também essa questão nos próximos temas. Cantar a palavra, essa é forte. E É incrível. Oh. Porque, só fazendo uma outra interrupção, hoje a gente teve um treinamento no nosso ministério, nosso trabalho, inclusive Ministério do Trabalho, benção, que a gente fez exatamente isso. A gente pegou versículos específicos e declaramos e cantamos. Isso Para que, tipo assim, a gente tava trabalhando o poder da palavra, entendeu? Sim. Reafirmando aquilo que Deus já falou na palavra. Tá puxando o tópico aqui, hein? Incrível. E é muito massa, só quis falar, mas pode continuar. Então, existem essas formas de adoração, consciente e inconsciente. Mas eu faço coisas no meu natural e às vezes eu, sei lá, acabo adorando a quem eu não deveria adorar. Como eu faço para não fazer isso? Realmente é uma vida de mudanças, né? Então, só com Deus a gente consegue estar realmente tendo essa vida de mudança, essa vida do Espírito Santo falando direto conosco. Isso é certo, isso é errado. Então, tem muitas coisas em jogo aí que só Ele pode responder para a gente. Então, algumas formas de adoração que eu anotei aqui é louvar a Deus, normal, que a gente citou, é uma forma consciente. Ler a Bíblia é de outra forma de adoração. Rejeitar o pecado, outra forma de adoração. Uma daqui que, se a gente fizer, meu Deus, obedecer é uma forma de adoração. Amar os outros. E um ponto, cara, que esse daqui, sinceramente, assim, é um ponto muito chave na vida de uma pessoa e quando realmente a gente entende o que é dizimar e ofertar. E Cara, aqui é um ponto realmente só quem viveu esse tipo de experiência em dizimar, em ofertar, é que consegue dizer. E eu vivi. Cara, realmente é uma adoração onde a gente, pelo nosso natural, a gente se trava muito. Às vezes a gente vai, sei lá, não precisa oferta, não necessariamente é um dinheiro, não necessariamente você precisa dar um valor, uma quantia a alguém, mas uma oferta, sei lá, é algo que você se libertou, algo que você se destravou, alguma lembrancinha pode ser para alguém, ou enfim, uma oferta destrava muita coisa no reino espiritual e os dízimos também. E a principal oferta é a sua vida, né? Ofertar a sua vida no altar. Quer coisa melhor aí? É muito importante esse ponto da adoração através de ofertas e dízimos, porque, tipo assim, isso pega muito na juventude, né? Já que o podcast é para jovem, o jovem realmente, não é nem que eles mesmos costumam se travar com essa questão de dizimar e ofertar, né? Eu não vou dizimar e nem ofertar porque eu sou jovem, eu não trabalho, ou eu ganho 100 conto do meu pai para me merendar com meus amigos por mês. Cara, isso vai abrir portas sobrenaturais, assim, quando você tem essa percepção, né? Essa percepção que é uma forma de adoração. De adorar, isso. Tudo muda a partir dessa mudança de chave, né? De que dizimar e ofertar é uma forma de adorar, sabe? De honrar o Senhor, também fala sobre honra, Sim. né? Honrar o Senhor é muito massa, sabe? Porque, de fato, acontecem coisas sobrenaturais, né? E não é você dar do que sobra. Porque geralmente eu pago minha conta, eu pago minha internet, eu boto crédito no meu celular, eu boto minha gasolina e R$10 que sobrou eu vou ofertar na casa do Senhor, na vida de um irmão. Também trazendo para o que Ramon falou, de não ser também somente o financeiro. Eu posso ofertar um livro, uma camisa, uma Bíblia, sei lá, uma palavra. Você pode ofertar uma palavra, um abraço. E às vezes a gente não entende o poder dessa oferta na vida da outra pessoa. Que vai receber, né? Às vezes você para e diz, mas é uma besteira, um abraço, um livro, Deixa só uma caneta, né? Em cima disso que ele falou, só contar uma experiência que eu não presenciei, mas eu ouvi. Um dia,
o Ronaldo, que é amigo nosso de trabalho, estava falando que um amigo dele, pastor, presenciou isso. Ele estava indo para outra cidade e nas capitais, nas grandes cidades, tem o pedágio, né? Sim. E ele parou para pagar o pedágio e ele olhou para a mulher lá, aí disse: moça, hoje eu estou com vontade de ajudar alguém. Faça o seguinte. Aí ele deu o cartão, aí disse: cobre o meu pedágio e cobra o da outra pessoa. Aí ele cobrou. A moça cobrou, né? Sei lá, se era R$20, no caso deu 40, que era o dele e o do carro que estava atrás. E daí ele fez isso como uma forma de ajudar a pessoa que estava atrás, mas ele não se ligou nisso. E daí ele fez isso, pagou o pedágio, né? E daí quando a outra pessoa chegou, a moça olhou pro cara e disse: seu pedágio já está pago, pode passar. E ele disse: está pago, pois o que eu ia pagar, eu quero pagar o do carro que está atrás. E daí foi uma questão de generosidade. O ciclo de generosidade que foi acontecendo. Isso mesmo. Isso. E daí um foi ajudando o outro, um foi ajudando o outro. Ou seja, isso foi uma oferta que ele ajudou, que ele semeou na vida de outra pessoa e a outra pessoa sentiu aquele impacto e abençoou na vida de outra pessoa também. Uhum. E o mais sobrenatural que eu acho dessa história é que isso também já é outro tema de outro podcast que a gente pode gravar. Anota. É que daí... Vai anotando. Anota. É que daí ele falou que foi passando, um foi ajudando o outro, no lugar de pagar o seu, pagava o do carro que estava atrás. E ele falou que parou assim, depois que passou do pedágio, ele encostou no acostamento e ficou olhando. Aí ele falou que chegou um carro bem humilde, um senhor bem humilde, e disse que nesse dia ele estava sem dinheiro, um cristão. E ele falou que nesse dia estava sem dinheiro e ele falou que ia passar no pedágio pela fé, porque ele falou que sabia que o Senhor ia abrir portas. E o Senhor abriu portas através da vida do outro irmão, que fez de uma forma inconsciente, Sim. entendeu? Então, eu acho que é justamente isso. Para a gente viver o sobrenatural. Isso também é outra coisa que a gente já vai abordar, viver o sobrenatural de Deus. Né? Olha os temas fluindo aí, Ramon. Pode continuar. É uma forma muito sobrenatural em questão da gente abençoar a vida do outro Sim, irmão. Né? Com certeza. E quando a gente trata desse assunto, muitas vezes é abençoar a vida do outro irmão, mas sem querer, como é que eu posso falar? Inflar o nosso ego, sem querer transparecer. Sim. Porque muitas pessoas, sei lá, eu posso pegar aqui, dar um simples copo com água. Ó, Ramon, um copo com água. Ele pode beber. Ele bebeu, tá tranquilo. Agora, o que vai diferenciar se essa forma de eu ter dado um simples copo de água para tu foi uma adoração sincera ou foi uma adoração fútil, podemos dizer assim, vai ser o sentido do meu coração. O porquê que eu fiz isso. Se eu fiz isso para realmente te ajudar, porque eu tenho esse espírito, ou se foi para eu te ajudar e falar, e Aldair tá lá no canto e eu falar, nossa, né? Aldair, olha, Aldair vê lá, Ramon cantando e não chega com um copo d'água. Isso eu não estou adorando. Sim. Isso eu não estou honrando, entendeu? Isso eu estou apenas inflando o meu ego e usando aquela ação para menosprezar o outro irmão também, né? E um dos pontos que Aldair falou é de ser fiel com esse tipo de adoração é realmente a gente se alegrar com isso, né? A gente realmente entregar com alegria. Isso. O Brandon basicamente passou assim, beirando esses pontos aí, da gente se alegrar em fazer aquilo. Não adianta eu chegar lá e toma. Não é nem uma oferta, o cara chegar e eu quero ofertar esse celular aqui. Não é um tipo de adoração verdadeira. Então, sei lá, eu tô fazendo por uma obrigação. A gente realmente tem que adorar com alegria no nosso coração. Pra gente seguir aqui. Importante. Um dos pontos onde a gente... Eu tenho um testemunho, na verdade, é justamente nessa parte. Eu estava na igreja e o Senhor falou comigo para eu ofertar o que eu tivesse. E eu estava muito travado, nunca tinha feito e não queria não. Mas, mesmo assim, mesmo relutando, eu fui lá, olhei, tinha uma quantia X, eu peguei a quantia, coloquei no envelope e ofertei. Não era um dízimo, era uma oferta. Foi o que o Senhor pediu naquele momento e era o que eu tinha e eu ofertei. Com uma semana depois, antes de contar a história, não oferte, não dizime, pensando em algo que Deus pode fazer. Não, vou dar
R$ 100 Uma para moeda de troca. eu receber Quantos 1.000, mil eu receber reais? 200. Aquele Não, barganhar o rei. não faça isso. Não faça Talvez isso. se frustrem, né? Ou, Talvez. e nesse dia eu ofertei, fui para casa. Uma semana depois, aproximadamente, eu recebi um aumento no meu salário. Eita, O meu patrão me deu um aumento e eu recebi esse aumento 2 vezes o valor É que, incrível. que eu ofertei. É incrível, cara. E isso só edifica a gente, né? Assim, e hoje é uma forma de adoração onde não podemos deixar de fazer como adorador. É uma das principais adorações e que a gente realmente destrava muita coisa na nossa vida espiritual. Vamos lá seguir? Sim. Então temos mais um ponto aqui que é como fluir na adoração. Eita. Essa daí foi um dos subtemas que Galera. mais me pediram. Galera do bastidor aqui, tem um bocado de gente no bastidor para vocês que estão assistindo no YouTube. A gente tem uma coprodução aqui atrás. O que mais pediram foi Preparem justamente isso. Prepara o louvor aí pra gente adorar com o louvor. Ixi, não tô brincando. Um louvorzinho. Pode seguir, Ramon. Então, como fluir na adoração? Vou pedir aqui a ajuda do meu amigo Aldair Paulo. Sou o leitor oficial. 1 Pedro. Ô, gente, não era Salmos. 1 Pedro. Eita. Tem que ser nessa Bíblia, o tamanho da Bíblia. Se você quiser outra, Essa daí é boa para dar nos irmãos 1 desviados. Pedro 4:20. Não, desculpa, 4:11. 4:11. 11, cadê o 11? 11. É bom essa Bíblia. Diz a palavra do Senhor. Não, gente, tô brincando. 1 Pedro, para quem quer acompanhar aí, abra a Bíblia, abre o celular. 1 Pedro 4:11, não é isso? Isso. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém. Ixi, meu Deus. Cara, esse versículo, Pesado. o cara não precisa nem... Não precisa nem falar nada, tá bem claro. Então, abordando da forma que a gente falou aqui, né? De uma forma de adoração de um modo geral, como a gente pode fluir realmente nos atos... Desculpa, eu esqueci a palavra. Nos atos inconscientes, é a gente realmente mudar de vida, procurar viver uma vida com Deus e Ele nos direciona. E os seus atos inconscientes vão estar sempre voltados para adoração diretamente a Deus e não a outros deuses, né? Isso. E é uma pergunta bem complexa, mas é uma pergunta que a gente pode responder em poucas palavras, como assim você respondeu, né? E eu queria também deixar, que eu acho que você vai entrar nesse assunto, é como fluir na adoração no sentido de ministério. Assim, conta um pouco da sua Tá experiência aí. adiantando o assunto, glória. Então vamos lá. Como fluir na adoração dentro do ministério, não é isso? Isso. Dentro do ministério, como é que a gente flui, cara? É bom você explicar, né, por que você é ministro de louvor de uma igreja, tal, né? O pessoal somos. entender, né, que nós temos espectadores em todo lugar do Brasil e do mundo. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, Então. vai dar certo. Sou um ministro de louvor da Igreja Mensagem de Fé, Juazeiro do Norte, Juazeiro do Ceará, Norte, Brasil. Ceará. E por algumas experiências, não muitas, mas como a gente pode fluir, como a gente deve fluir. Até o Brandon, alguma horinha aí atrás, ele citou. A gente... Na verdade, foi eu que citei, eu acho. Enfim, depois a gente É. volta e ouve. Eu vou dar uma olhadinha. Voltem a Eu acho que foi eu que falei realmente da forma de adoração, de a gente cantar a palavra. Sim, foi. Então, essa é uma forma de a gente fluir na adoração. É realmente a gente ter essa prática. O Aldair até falou. A gente estava fazendo isso hoje mesmo e tal. Então, a gente... Como fluir?
Deus não fala nada que não esteja de acordo com a palavra dele. Primeiramente isso. Se vem alguma coisa no teu coração, se você tem alguma... Deus falou isso comigo, cara. Se foi Deus, vai estar de acordo. Não tem erro. Ele é imutável. Então, se foi ele que falou, vai estar de acordo com a palavra dele. Se tiver em desacordo, já não foi ele. Né? Então, se tiver de acordo com a palavra, vai lá, dá uma olhada, dá uma pesquisada na Bíblia, estuda a Bíblia, que é uma forma de adoração. Então, dá uma pesquisada na Bíblia, vai lá, canta a palavra. Salmos é muito bom de ser cantado, muito top. Então, canta a palavra, declara a palavra, e isso é uma forma muito grande de adoração dentro do ministério. Mas se eu estiver fora, também. Você edifica muito. Onde você estiver, em sua casa, canta a palavra, declara a palavra. Se eu estou conversando, eu converso sobre a palavra, vai edificar a tua vida e a vida de quem está próximo a você. E um pouquinho assim, de como eu entrei dentro do ministério de louvor, até hoje, como fluir, como buscar esse fluir do Senhor, é realmente secreto. Porque o que ele faz no secreto vem à tona. Então, você pode pesquisar, sei lá, grandes músicos e ministros de louvor tiveram algum tempo escondido. Eu posso citar aqui um dos que eu acompanho, que é o Alessandro Vilas-Boas. Ele, por muito tempo, ficou no secreto, ninguém conhecia. E quando ele começou a aparecer, foi realmente quando Deus deu um start a ele. E Deus impulsionou, disse que era agora. E eles fizeram, a turma dele, né? Fizeram um momento de adoração no YouTube, se eu não me engano. E vamos lá, galera, vamos fazer um ao vivo. Colocou o ao vivo, tinha ninguém. Tinha ninguém, cara. Tipo assim, se a gente... for olhar para a nossa ótica humana, nossa visão humana, isso aí dá uma frustração enorme. Só que o que acontece? Eles ali tinham secreto, cara. Tinha secreto. Então ali eles não se importaram com o número de pessoas que tinha, porque não tinha, não tinha ninguém. Então eles não se importaram. Então o que é que eles... Aí eles pararam e colocaram ali na cabeça: o que é que a gente veio fazer? A gente veio adorar. A gente veio louvar o Senhor, adorar conscientemente. Então vamos fazer isso, cara. Se tiver alguém, se não tiver, vamos adorar. E começaram a adorar em canções e logo depois foram fluindo. Como esse fluindo? Citando a palavra, lendo e cantando em cima da palavra. Realmente a gente, para adorar em espírito e em verdade, a gente tem que conhecer a palavra para estar... Isso é muito importante. A gente conhecer a palavra, para citar a palavra, para declarar a palavra e cantar em cima da palavra. Assim, como a gente pode fluir realmente quando estiver adorando, adorando conscientemente em alguns locais. Como a gente deve fluir? Cara, primeiramente, se você estiver adorando dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, na tua igreja, entenda uma coisa: se você realmente quer fluir na adoração, você tem que sentir o ambiente, sentir aquele local, como tá. Se não tá um local, vamos dizer assim, realmente onde tá fluindo a adoração, você, como ministro de louvor, você tem que impulsionar a igreja, impulsionar os membros a adorar junto. Se tem a igreja tá meio que fria, meio que não está indo com o ministro está lá no fogo, mas a igreja não está indo, tem alguma coisa errada. Então, se tem alguma coisa errada, o ministro tem que perceber isso e ele tem que mudar. Como mudar? Se a igreja não está indo, o louvor é pauleiro, o louvor está top, é o dos top aqui, e não está indo, a igreja não está indo. Então, o que fazer? Realmente, quando a igreja não está indo, tem alguns pontos que a gente tem que entender. Um ponto é o quê? Você realmente vê se a igreja está entendendo essa adoração. Se ela está entendendo o que é adoração.
Então, se ela não está entendendo, se ela não está indo junto com o ministro, se ela não vai está indo junto... romper, né? Não, Ela não vai isso. fluir. Se não chegou a romper com a igreja, tem alguma coisa errada. E o que é que a gente tem que fazer como ministro? Falando como ministro, o que é que a gente tem que fazer? Tem que levar o entendimento. E como eu, sendo um ministro, vou levar esse entendimento se eu não sei a palavra? Então não dá. Eu, como ministro, eu tenho que entender, saber a palavra para levar esse entendimento para a igreja, o que é adoração, o que a gente vai fazer nesse local, nesse ambiente, e aí sim, quando a igreja entender o que é isso, aí a gente flui. E realmente, depois que fizer isso, dificilmente a igreja não vai junto. Porque essa é a função do ministro de louvor, é levar a igreja a adorar. E agora, certo, nós queremos agradecer aí a nossos parceiros, Fael Filmes, que está fazendo toda a parte aí de vídeo, toda a parte de imagem. Tá legal aí, Nosso Fael. parceiro que está por trás das nossas câmeras, dos nossos áudios. Nós queremos agradecer a parceria desse nosso amigo Rafael Arraes, que está sempre conosco. Agradecer também ao Espetinho do GG, né? Que sempre mesmo, aí, vez por outra, tá patrocinando a nossa janta. Obrigado, Um parceiraço GG. desde o início do nosso Jovem Cast. Isso @ Espetinho do GG. Vai lá na tua rede social. Se tu é de Juazeiro, Crato Barbalha, faz entrega. Se você não é, infelizmente, você não vai conseguir provar. Só quando ele expandir o negócio dele. Ou então vem para Juazeiro. Ou então, É. vem pra Juazeiro. pra cá. Né? Quem sabe aí nos próximos capítulos a gente não faz uma campanha aí para trazer nossos ouvintes de fora, né? É uma boa. Agradecer também ao Bruno, né? Bruno Tavares, ele é o nosso técnico de som, montou nosso estúdio hoje, para você que tá vendo no YouTube, vai ver nosso cenário aí diferente dos primeiros episódios. Bruno, obrigado. Agradecer também ao Ibrahim, ele também, que faz parte do nosso podcast, ele é um dos nossos creators, né? Hoje não está por aqui, mas a gente agradece aí, porque ele é responsável pela nossa identidade visual. Isso mesmo. Ibrahim Design, segue o Instagram dele, o profissional, que lá vocês vão encontrar todo o portfólio. Se você precisa de arte, de banner, de coisas para o seu negócio. Hoje nós vivemos em meio à pandemia, né, no dia que nós gravamos hoje. Então, é importante você potencializar o seu negócio através das redes sociais, Sim. de uma forma visualmente bonita, né? Rafael também faz isso. Então, aqui a equipe é completa. Eu também faço isso, certo? Eita! Então, procurem lá o Daí Paulo Zero, o Instagram. Toda estratégia no digital a gente desenvolve. Toda estratégia do Jovem Cast também passa por nós. Nós somos uma equipe completa, né? Deus foi muito bom. Amém. Mandou a equipe técnica, mandou os irmãos abençoados para falar dos temas. E é isso. Bora pra cima. Vamos entrar agora na última parte do nosso Jovem Cast. Infelizmente, o nosso episódio está acabando. Ah. Mas vamos para o nosso último bloco, que queria até pedir para o Ramon para responder este tema. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é um tema, que é como se tornar um adorador por excelência. Vamos lá. Como se tornar um adorador por excelência aqui. Se assistir esse vídeo no YouTube e escutar esse podcast, Sim. você realmente vai ter um manual, né? Um manual de adoração, um manual de como adorar, de como fluir. Eita glória. Tem bastante assunto esses temas, mas aqui você já realmente começa a sentir um pouco a diferença. Caminhar, né? Isso, com certeza. Que é muito importante, cara. Muito importante. E como se tornar um adorador por excelência. Como a gente consegue fazer isso? Essa pergunta, na verdade, esse tema já foi respondido, né? De uma forma dos temas passados. Como é o tema passado? O que é adoração? A gente entender essa adoração. Formas de adoração. Adoração consciente. A gente se reúne, a gente se programa para adorar ao Senhor. Nós aqui, né? Adoração inconsciente. Eu só vou conseguir realmente adorar inconsciente a Deus sempre se eu tiver uma vida de adoração, uma vida com o Senhor, uma vida de mudanças. A mudança é diária. Então eu preciso realmente todos os dias buscar o Senhor, todos os dias ler a palavra como forma de adoração. Eu preciso rejeitar o pecado como uma forma de adoração. Não é rejeitar o pecado, realmente você entender essa adoração, entendeu? Assim, você realmente ter
essa rejeição ao pecado como uma adoração ao Senhor. Então o pecado chega a você, você tem duas opções, aceitar ou negar. Quando você nega, está adorando diretamente a Deus. Obedecer é top, cara. É obedecer. Obedecer é top. Às vezes tem umas coisinhas que a gente fica assim, mas somos humanos, mas 100%. a adoração que tem que ser concretizada é a obediência. Obedecer, amar os outros, isso também é bem importante. Às vezes a gente está vivendo um momento de pandemia, um momento delicado, onde a gente realmente precisa amar muito o próximo, muitas outras pessoas. Existem pessoas fazendo isso, inclusive a Igreja Mensagem de Fé faz com a Moab. A gente investe no reino, fazendo doações, e isso é muito importante. Existem famílias passando fome, existem famílias que não têm o que beber, o que comer, o que dar às crianças, e realmente você vê um pai de família, uma mãe de família olhando para seu filho, sua filha e dizer: não tem comida, eu não tenho como te dar. Então isso é muito complicado. E uma forma de adoração é amar os outros. E você pode estar realmente ofertando esse tipo de alimento na vida dessas pessoas nesse momento de pandemia. E depois, quando passar, pode continuar fazendo isso também. Que é benção. Tá adorando. Dizimar e ofertar. Esse também é um ponto muito forte na adoração. E como fluir na adoração, que a gente já falou. Esse é um ponto onde a gente se fluir na adoração, fluindo, lendo a Bíblia, orando, jejuando, se colocando na presença de Deus no secreto. Sim, isso mesmo. A gente vai fluir na adoração, consequentemente se tornando um adorador por excelência. Amém. É isso mesmo. Nós queremos agradecer, né, a participação do Ramon aqui no nosso Jovem Cast. Foi muito bênção. E agradecer a você que nos ouviu, que nos acompanha aí nas plataformas, pelo YouTube. Deixa teu comentário, deixa teu curtir, interage conosco. É importante nessa interação, para que a gente possa alcançar ainda mais jovens. Verdade. E nós queremos pedir para que Ramon finalizar aí com os agradecimentos e orando para terminar mais esse episódio do nosso Jovem Cast. Quero agradecer aí pelo convite e estar participando aqui desse Jovem Cast. É muita honra estar aqui com vocês e de compartilhar um pouco do que a gente vive, né? Sim. A gente quer orar agora por esse momento e pela vida, você que nos assiste e nos ouve no podcast. Senhor Deus, nós oramos a Ti, Pai, te entregamos mais esse podcast, te entregamos mais esse vídeo no YouTube, Pai, que o Senhor possa entrar nos corações, Pai, que esse momento, Pai, dessa palavra sobre adoração, nós possamos ainda mais fluir em Ti, Pai, que esse tema possa ter ajudado as pessoas que vão estar nos acompanhando, Pai, que possa fluir, Senhor, e possam elevar, Senhor, os corações a Ti, Pai, e elevar ainda mais a sua vida espiritual, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.